Bom, pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio bônus. Os episódios bônus serão lançados às quintas-feiras, no mesmo horário dos episódios das terças-feiras, 7 e 7 da manhã. E hoje eu, Rafael e o Mário, a gente trouxe um amigo meu, consultor, Felipe Honorato. Felipe, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Se você puder falar um pouquinho de quem é o Felipe, para quem não conhece. E aí a gente vai falar hoje, pessoal, sobre industrialização na construção. Hoje a gente vê todos os setores industrializando e a construção ainda muito arcaica em muitos aspectos, mas a gente já tem muita coisa boa no mercado sendo executada. Pois é, Rafael, você já começou lá lá na frente, eu vou brincar um pouquinho com você, mas antes eu vou me apresentar. Primeiro, um prazer estar aqui com você, estar aqui com o Mário. Uma grande oportunidade, é sempre bom. E essa iniciativa já é uma demonstração de que o mercado da construção está mudando e precisa mudar. Eu tenho mais de 20 anos no mercado de construção civil. A gente, ao todo, já atendeu mais de 600 empresas. Quando a gente vai contabilizar, a gente acaba que vai esquecendo isso, né? Uma hora a gente analisa e fala, nossa, já passamos bastante coisa. Tivemos oportunidades em vários estados brasileiros, inclusive no exterior. E, inclusive, todo ano a gente costuma fazer uma missão e tal, trazer o pessoal, levar o pessoal para outras realidades, principalmente realidades que são aplicáveis e adaptáveis ao mercado brasileiro, com ênfase, óbvio, na industrialização. Então, eu estou aqui totalmente a seu dispor, ao dispor do Mário, para quê? Para que vocês possam me apertar, dialogar e a gente tentar contribuir um pouco com esse setor de uma forma bacana, de uma forma leve, mas principalmente mostrando que tem muita coisa boa por aí. Paz, fica à vontade. A metralhadora não está aqui hoje, o Marcelinho não veio. Então, bora lá. Economista com 20 anos de soluções na construção civil. Como é que aconteceu isso daí? Rapaz, eu fiz economia. Depois eu falei assim, nossa, eu não me encaixo nesse troço. Aí Fazer eu uma fui coisa melhor, né? Aí eu fui para engenharia. Rapaz, e você não sabe que eu acabei na matemática, porque eu conto pouco sobre isso, né? Porque, na verdade, na consultoria, o que se espera do empresário na ponta é uma experiência prática, que você traga soluções e resolva. Então, raramente eu falo do meu currículo, mas o meu currículo se adapta pouco à realidade brasileira, porque eu comecei na economia, fiz engenharia, quer dizer, fiz economia na Federal no Rio, engenharia na Unicamp em São Paulo, e fui fazer doutorado em matemática, onde eu comecei na Espanha, na Universidade de Barcelona, e fiz uma parte em London School, que no final não vale nada no Brasil, né? Porque você não convalida nada, passa por muitas dificuldades. Mas também, na minha experiência prática, valeu pouco no sentido operacional, mas me deu muito essa percepção e essa capacidade de raciocinar o processo como um todo. Entender a industrialização é isso. Quer dizer, muitas vezes a gente tenta amarrar numa caixinha, tenta entender a construtora assim, olha, vamos departamento A, B e C, e quando a gente vai, ele é um todo, ele é uma complexidade muito maior do que somente uma resposta ou duas. E, pessoal, você não está escutando duas vezes a velocidade ali. Ele fala rápido mesmo. Ele que fala rápido mesmo e não está escutando o chiado. Não é problema no seu carro, no seu microfone. É o sotaque, mais a vontade também de falar. Pois é, a gente tenta implementar um ritmo um pouco, digamos, acelerado, porque o nosso mercado está precisando disso, né, gente? Não é isso, Rafael, Mário? A gente precisa acelerar, né? Não dá mais para ficar pensando numa obra para 3 anos, não é isso? Não, isso aí hoje a gente já está fugindo disso, né? A gente vê a industrialização no mundo uma coisa bem em A China, ela vem crescendo muito, com muitos cases. A gente trouxe um pessoal da China no Inova Construir de 2019, o último antes da pandemia, e ele trouxe um case interessante, que ele fez um prédio em 30 dias. Mas aí o pessoal fala assim, ele construiu o prédio em 30 dias? Não. Ele montou o prédio em 30 dias. Ele fez toda a estrutura num local, chegou lá no canto, subiu a estrutura, então... O que é que aconteceu? Digamos aqui no Brasil, a gente tem aqueles embrólios jurídicos, às vezes demora para liberar o alvará e tal, e o cara tá lá produzindo a estrutura dele. Tá ganhando tempo ali em outro local que ele pode produzir, e quando liberar ele encaixa, monta, começa a estrutura. Mas, Felipe, eu sei que a gente ainda não tá nesse nível no Brasil, mas o que é que a gente já pode ver no cenário atual da gente? O que é que mudou, assim, digamos que nos últimos 5 anos? Porque 10 anos eu acho que já é muita coisa, mas 5 anos, o que é que você notou? Primeiro, a vontade das construtoras de inovar, de melhorar os processos, de controlar melhor as coisas.
Mas em que patamar o Brasil se encontra hoje na industrialização na construção? Porque nas fábricas a gente sabe que a gente está bastante avançado, mas na construção civil em si, seja elas obras de arte ou obras imobiliárias? Olha só, Rafael, Mário, eu acho que a gente pode dividir rapidamente em 3 pedaços. O primeiro pedaço eu não vejo tanto como vontade, eu vejo como necessidade. Isso passou inclusive pela questão da qualidade da tecnologia. Não dava mais para você pensar algumas soluções que se construíam e eram aceitas como status quo e que estavam muito distantes das realidades internacionais. Quer dizer, a gente cada dia que passa tem observado, para exemplificar, a edificação caminhando para chegar pronta, né? Aquele negócio de você construir edificação, emboçar, preparar, fazer uma fachada, etc. Quando você roda no mundo inteiro, uma fábrica, por exemplo, que eu vi em Milão, chamada MC Premati, onde ele me mostrou, tá vendo essa placa aqui? É número 158. Agora vamos andar comigo na fábrica. E 2 horas depois eu passei, ele falou, tá vendo a placa? Opa, não é, já é 160, 158 já está lá, já foi polida. Ela já tinha passado, já feito proteção, passado pela cura química e já estava caminhando para um processo de entrega. Lógico que eu vejo que a gente ainda está distante disso, mas eu vejo que existe uma intenção em torno disso. Onde se vê isso? O crescimento robusto da utilização da proteção, por exemplo. As rampas de proteção se popularizaram. Quer dizer, não dá para você comparar uma produção de laje, por exemplo, treliçada com uma laje protendida. A velocidade dinâmica, a quantidade de pessoal, a utilização de aço, escora, ela é muito diferenciada. Então você tem um primeiro ponto que foi uma necessidade. Ou muda, senão você está fora do mercado. Um segundo ponto é que muitos empresários começaram a fazer conta. Eles foram obrigados a fazer conta, porque quando você tem um mercado em bonança, todo mundo constrói, todo mundo compra, tá tudo ótimo, tá tudo bonito, tá tudo legal. E aí as construtoras aproveitaram esse boom e depois desse boom começa aquele negócio. Bom, agora eu tenho um número menor de consumidores e tenho que vender. Então eu tenho que vender a um custo menor, um produto melhor, de uma demonstração mais eficiente. E para fazer isso, eu só tenho um caminho: cortar custos. E esse cortar custos, ele não anda sozinho. Cortar custos significa definir metas e principalmente ter ritmo. Produção tem que ter ritmo. E não importa qual produção que você esteja. Se você está fazendo um pãozinho numa padaria ou está construindo uma edificação, ele tem que ter um ritmo continuado, seguido e constante. Isso permite previsibilidade, cálculos e permite um controle de qualidade, enfim, um conjunto de coisas que fazem com que a gente melhore de forma significativa o resultado final do processo. Então, Rafael, não sei se eu consegui ser claro para você, assim, a industrialização ela tá num processo no Brasil de consequência e se transformando num processo de causa. Muita gente gostou da brincadeira, que é o terceiro ponto. Aí ele começou a ver que assim, dá para eu ganhar muito mais dinheiro com isso. E aí, se dá para eu ganhar, meu amigo, laboratório deixou de ser obrigação, passou a ser desenvolvimento. Tecnologia deixou de ser obrigação, passou a ser diferencial. Tá? Pensar projeto e integrar projeto passou a ser um conjunto de iniciativas, não só focado numa única solução construtiva no método. Você pode ser industrial na parede de concreto, ser industrial na alvenaria estrutural, ou até uma questão que eu acho que é uma tendência e que vai acompanhar no mundo todo, que é parte da obra ser feita em fábrica. Até porque, Rafael, na colocação que você fez, tem uma coisa que você não pode deixar de esquecer. Existem sinergias nos projetos. Então, quando você executa um projeto ou uma determinada parede com uma determinada característica, aquilo fica um know-how, uma memória viva, que permite você utilizar e reaplicar. Se você tiver um bom banco de dados, provavelmente, quando você chegar lá na sua 50ª, 60ª, 70ª obra, você provavelmente vai montar uma obra como? Com encaixes provenientes das outras 69 obras anteriores. Então, isso facilita de uma forma absurda e sistemática, dando velocidade ao processo. Respondeu a tua pergunta? Rapaz, e apareceu outras novas perguntas aqui. Respondo todas. O negócio que tu falou aí, para industrializar, foi a frase, citação, Felipe Honorato. Para industrializar é preciso ritmo.
Aí esse ritmo que eu entendo. Tacket. Basicamente, não, para industrializar eu tenho que ser uma MRV, uma tenda, uma construtora que faz nessas escalas, que tem que ter um ritmo de venda e um ritmo de conseguir entregar o mesmo produto, né, em diversos cantos do Brasil, utilizando o mesmo método construtivo. Tá. O que eu vejo é que hoje no Brasil está meio que engessado a industrialização, esse pensamento de que eu preciso ser grande tal qual o que eles são para que eu consiga, né, industrializar. Como é que a gente consegue desmistificar isso um pouco? Principalmente no mercado cearense. O mercado cearense aqui a gente vê que o que é mais estável, né, de incorporação aqui é o de alto padrão. Hoje eu estava tentando comprar era o tinta, né? Tentando comprar tinta, foi até o pessoal da Fortex. Aí tem um outro sócio nosso lá que cuida mais dessa parte, a gente estava discutindo, ele e o dono da Fortex. Aí ele citou o exemplo lá, rapaz, mas vocês têm que pensar que vocês estão no padrão agora, a gente constrói ticket médio de 300 mil. Quando vocês forem para um padrão um pouquinho maior, vocês têm que ver que lá fora tem gente construindo isso, São Paulo, Rio, tem construtores que estão construindo, industrializando nesse padrão. Então ele entrega o mesmo produto, né, em vários locais ali da cidade, mas basicamente o mesmo produto conseguindo oferecer para o cliente um flex, alguma coisa assim, para o cliente adaptar. E eles entregam, no caso da tinta que ele falou, entrega só com o selador e o cara que se vira com a tinta. A gente entrega um padrão menor, a gente tem que entregar coisa melhor para o cliente. A gente entrega, além do selador, entrega o PVA, massa acrílica, o que for por cima. Aí onde é que eu quero chegar? Aqui no Ceará, você vê os prédios, todos eles pastilha do lado de fora. Ah, meu Deus do céu. É isso. Aí o cara, não, estou inovando, estou não sei o quê. A gente viu que tem a questão da fachada ventilada, né, que foi inovação daqui do mercado. Só um comentário. Eu tive, no final do ano passado, em Barcelona, eu fui numa fábrica chamada Breinco. Eu vi um revestimento de fachada feito numa vibroprensa, onde não tinha nenhum ponto de fixação, era chumbado direto na estrutura. Eu tenho foto dela, posso disponibilizar para vocês. E a tônica, escolhendo cor e decorando a fachada de vários formatos. Alguns até com 2,5 de espessura e com fibra. Então, assim, tecnologia, Rafael. E é uma tecnologia que vocês não estão longe de dominar na Beton. Estou fazendo até um jabá aqui para você. Mas é porque é verdade mesmo. A gente tem essa relação. Mas desculpa ter te interrompido. Mas assim, se você for tentar colocar na cabeça de um dono de construtora que está há 1000 anos colocando pastilha na fachada dele, está vendendo e nunca parou de vender, para mudar um pouco a solução é complicado. É complicado. Como é que eu chego para um cara desse e dizer, tu pode industrializar de outra forma, pode fazer um pouquinho diferente aqui, ali, tu não precisa ser uma tenda MRV para conseguir industrializar, tu pode industrializar em outros processos ali da tua empresa. Como é que é a tua abordagem, como é que tu consegue martelar isso na cabeça do povo, assim? Antes de tu falar, viu, Felipe? Mário, essa questão do revestimento cerâmico é muito local, certo? É uma cultura, digamos assim. Então, vai ser um pouco mais difícil a gente mudar por ser uma cultura. Porém, eu, conversando com alguns amigos, a gente consegue listar alguns pontos que eles são críticos no momento de você concluir sua obra, né? A gente pensa muito que, a cerâmica ela vai reduzir a incidência solar dentro do... É conforto térmico. É conforto térmico. Sim, mas você pode conseguir conforto térmico através de outras formas, mais eficientes, mais baratas, menos problemáticas. Só vai mudar o seu processo, mas aí o cara tem que estar aberto para essa mudança. Como é que o Felipe pega a cabeça de uma pessoa dessa e números. Provavelmente ele vai te apresentar alguns números do jeito que ele faz comigo. A primeira coisa é o seguinte, Rafael sabe disso. Eu trabalho com número. Eu acho que não tem argumento mais sólido do que número. A primeira vez que eu sentei com o Rafael lá na Beton, Rafael, não, na hora tudo bem. Aqui você ganha tanto, aqui você ganha tanto. Ele, sim, vamos fazer. Porque você tem um argumento que ele é universal.
Você não quer? Tudo bem. Você não quer porque você não gosta de ganhar dinheiro. É uma argumentação muito plausível. E eu creio que ninguém que está aqui ouvindo não gosta de ganhar dinheiro. Agora, tem uma questão que, se me permita, Mário, existe um grande erro na percepção da industrialização. Se entende industrialização ainda como um produto, não como processo. Se discute industrialização como solução. Solução é consequência de um processo. Você vai escolher a melhor solução que é mais adequada a determinada tipo de perfil ou determinada tipo de questão. Exemplo, eu vou trazer uma coisa banal do nosso dia a dia. Qual é a mágica do espoleto? A mágica do espoleto é que ele é igual para quem produz, mas ele é diferente para cada um que compra. Cada prato é diferente porque você faz o seu prato do seu jeito. Mas eles encontraram uma maneira de industrializar a montante de forma que você consegue ter o seu prato do paladar do jeito que te agrada. Olhando um pouco e fazendo uma analogia, é isso que a gente tem que começar a pensar na construção. O cara que está comprando uma edificação de alto padrão, meu amigo, ele não quer uma pasteurização. Ele não quer o carro desde que ele seja preto. Ele quer alguma coisa que tenha a cara e a identidade dele. E como eu faço isso? Essa é sempre a grande questão. Como eu faço isso? Quando eu penso projeto. Existe uma questão que os projetos hoje são desenvolvidos e são pensados e são concebidos a partir de culturas, não a partir de premissas racionais para a tomada de decisão. Quer dizer, pouco se perguntou àquele cliente o seguinte: ele quer a pastilha? É aquilo que ele deseja? Já tem prédio de alto padrão aqui que a gente não tem mais, viu? Tem um bem aqui, pertinho, depois eu te digo qual é. Mas foi uma conversa com todos os condôminos, era um condomínio fechado. Ele quer? E aí eles, é bonito sim, mas é só bonito? Porque se for só bonito, a gente consegue fazer tão bonito quanto com outros materiais, porque é só visual. Sim. Aí ele falou assim, eu falei assim, esse aqui é tão bonito quanto e metade do preço. Você quer? Aí ele, quero. Pronto. Esqueceu a pastilha. Porque, na verdade... E entregar a obra mais rápido. Então, Rafael, se você olhar essa conjuntura, na verdade, ele está entre trocar a pastilha do prédio e melhorar a hidromassagem dele do lado da piscina. Então, quando você pega para ele e diz assim, olha, se você não botar a pastilha e usar uma outra solução aqui, você consegue fazer os dois, ele diz assim, que legal, que bacana, você me trouxe muito mais valor ao produto que você está entregando com uma vantagem para o meu negócio. Eu não sei se eu consegui ser claro para você, Mário. É determinante para um processo de industrialização falar disso, processo, e não de produto ou solução. O produto ou solução é consequência de um processo muito bem analisado e de pensar muito bem a sua obra, a sua edificação. Isso vai desde a sua casa, de coisas muito simples, de decisões muito pequenas. Eu vou trazer um exemplo de uma situação que a gente viveu no Rio de Janeiro. Dentro de um projeto desse, uma construtora chamada ACPlan. Ela constrói mais ou menos 2.000 apartamentos por ano do Mauro Campos. Inclusive, ele tem uma participação muito significativa na CEBIC. Ele topou fazer um projeto. Não, vocês querem me trazer uma solução em artefato? Vamos fazer, tô dentro. Beleza. Nós levantamos quais eram os 10 principais problemas que podiam ser resolvidos com industrialização. E alguns deles a gente eliminou, porque achou que não compensava em termos de custo, fez uma análise, e outros a gente manteve. 2 eu quero chamar a atenção para vocês. O shaft é um primeiro, mas que eu vou deixar para responder depois. E a bancada da cozinha. Eles tinham uma estatística que em torno de 40% das reclamações depois da entrega do imóvel era que aquela bancada de madeira da cozinha empenava, dava problema, ficava uma porcaria, não gostavam, enfim. Madeira? Isso. Entre a cozinha e a sala tinha uma bancada de madeira, da cozinha americana. Mas eles colocavam de madeira. De madeira. Entendi. Custava R$170 essa peça. Aí o que nós fomos? Nós fomos para dentro de fábrica, desenvolvemos uma bancada, tá? Que era toda marmorizada, inclusive imitava travertino, podia ser escolhido 10 outros tipos de cor, Rafael sabe disso, é uma questão de tecnologia do concreto, e a gente conseguiu entregar no final a R$140 sem reposição, já totalmente impermeabilizada. Quer dizer, ele reduziu o custo. Os arquitetos da CEPLAN riram de orelha a orelha, porque agora ele podia dizer para o cliente, cara, que bancada você quer, qual é a cor que você gosta, como você deseja, e ele não precisou mais trocar. Reparem, ele mudou todo o cenário, ficou melhor, ficou mais barato, ficou mais simples, com uma solução
que é uma solução que não tem nada demais, que a gente tem à disposição, só que ninguém estava disposto a fazer. Ninguém parou para fazer. E quando a gente parou para fazer, todo mundo, no final das contas, ficou feliz com a equação. Isso precisa ser embutido na cabeça do empresário. De que maneira? Não importa, as soluções elas podem mudar ao longo do processo. O que eu não posso ter é a mudança da cabeça ou do perfil da empresa. Eu tenho uma empresa que se propõe a uma coisa. E aí eu entrego essa coisa. Se eu vou entregar o suco de maçã ou de banana, é o cliente que vai me decidir. Agora, eu tenho que conseguir fazer isso num custo adequado. E não tem uma solução. Existem vários. Você pode fazer uma placa em fábrica, você pode fazer em alvenaria estrutural, você pode fazer em parede de concreto, você pode fazer em alvenaria convencional. Você tem várias soluções para encontrar e trazer uma mesma resposta. Aí tu falou a primeira e o shaft. Eu não acredito que você não fazer um shaft com tijolo branco enchendo não é a opção mais rápida. Olha, cara, contrário. você pega uma obra que a gente visitou da CAC, que é uma construtora grande em Minas Gerais. Eles levavam mais ou menos um dia por andar, em parede de concreto. E aí, ele dizia assim, qual é a minha dor? Eu tenho que agora ficar 2 caras levando um dia por apartamento só fechando o shaft. Aí a gente, peraí, não é parede? É, a medida não é padrão? É. Bora fazer isso em fábrica? Fizemos isso em fábrica, um concreto com uma espessura, com uma resistência maior, uma espessura menor, usando um pouquinho de fibra, e ele vai, encaixa a pecinha, agora ele tem um funcionário que chega lá, vai parando por andar, encaixando a pecinha, acabou, resolveu o problema do shaft. Volto a dizer, grande parte das vezes a gente procura enormes soluções para resolver pequenos problemas. Às vezes questões muito simples que são passadas ou são explicadas ou são colocadas até pelos próprios colaboradores na obra resolvem o problema. Já que você falou, me permita mais um exemplo. Visitamos uma obra da Cirela. Com a mudança da norma de desempenho, a alvenaria estrutural começou a ter blocos de diferentes resistências no mesmo andar. Por quê? Porque eu precisava de algumas paredes mais espessas ou com resistências diferentes. O que acontecia na obra, cara? Os caras assentavam o bloco de 12 e o de 16 numa mesma parede, trocavam as posições. Isso era normal. E a Cirela começou a mapear isso, que era um problemão. O que a gente fez? Botou 0,5% de pigmento no bloco, que ia compor o bloco diferente daquele andar. Então ele já sabia que aquele bloco diferente de cor ocupava aquela parede. Simples, facilitou o processo industrial. Felipe, uma coisa que tu está trazendo aqui é que eu concordo 100%, mas como eu disse, é muito difícil você colocar isso na cabeça de um construtor mais vivido, né? Que é o fato de que a industrialização, ela não significa que eu estou entregando uma industrialização no produto, basicamente, mas sim a forma como eu concebi ele. Isso sim é a industrialização, isso sim é o que a gente está atrás. Quando eu cito a MRV, MRV hoje ela tem... Você compra um apartamento dela e você consegue fazer uma personalização, né, várias coisas ali que você consegue mudar. Porque ela cortou o processo. Exatamente. E tem várias histórias assim que a gente, em algumas palestras dos donos, a gente sempre escuta eles falando que eles vivem de uma obra para outra e viu uma coisinha errada aqui, aí cortou e aquilo ali em escala, né, viu um lucro muito grande. Então, tudo isso é industrialização. Agora, culturalmente, né? Por exemplo, tu está fazendo um trabalho junto na empresa do Rafael. Quando tu senta para falar só com ele, com certeza não. Tu está ali no dia a dia com os funcionários, na tua consultoria com certeza abrange isso, que é para tu identificar o processo e a tua vivência, né? Como tu falou, economista, né? Começou engenheiro, matemático. Isso daí faz com que dá viabiliza que tu entenda o processo como um todo e possa ali aferir alguns pontos que podem ser melhorados, né, em cada parte do processo. Como é que tu faz isso ali no dia a dia? A primeira coisa que a gente tem que olhar na cabeça e ter na cabeça é o seguinte: sempre pode melhorar. Eu posso não saber como. Naquele momento eu não sei como, mas dá para melhorar, dá. A gente sempre consegue fazer melhor e mais barato. Mas deixa uma palhinha aqui. Eu não tenho dinheiro agora para contratar o Felipe porque eu estou construindo uma casinha ali na Calcaia. Mas o que é que eu posso levar desse episódio aqui de um bônus, né, para mim, para minha empresa,
que eu possa... Não, eu aprendi ali um pouquinho sobre o mindset de industrialização que eu posso implementar aqui. O que é que... Processos. Muito boa colocação. Pensa, planeja, estipula o processo e executa.